Olá, pessoal. Segue mais um vídeo para vocês. E o vídeo de hoje falaremos sobre o significado e o peso das palavras malditas, tá? Maldizentes. Esse vídeo, ele foi inspirado em duas experiências que eu passei com palavras, né? Eu externizei algumas palavras e eu vi o peso delas, a resposta delas no meu mundo, tá? Uma foi uma palavra, o outro foi uma música, tá? Então, para algumas pessoas e outra, quando a gente diz uma palavra para alguém, uma frase para alguém, para nós tem um peso, para nós tem um significado e um peso, mas quando a gente diz para outra pessoa, ela pode interpretar de uma outra forma, de um outro jeito, com um peso mais intenso. Ou seja, pode magoar mais a outra pessoa. Para você tem um peso, mas para outra pessoa tem outro peso, outro significado. E aí já entra também a intensidade de emoções reprimidas, de mágoas reprimidas que guardamos durante toda a nossa vida, tá? Desde do nascimento, nós guardamos, na gestação, a gente já passa a guardar emoções reprimidas, mágoas, dor, tristezas, e a gente reprime e guarda no nosso inconsciente, fica tudo ali. E aí, quando acontece uma situação negativa, a gente pega todas essas mágoas e externiza e ataca a outra pessoa, que é atacar a outra pessoa. Então, toda dor que nós sentimos com a situação, a gente utiliza dessas experiências que nós temos para atacar a outra pessoa. E a hora que, só que a gente fala sem pensar, e para nós tem um significado, volto a dizer, mas para outra pessoa que não passou pela mesma experiência que você, tem outro significado. Então, as palavras que você diz, reflita muitas vezes que para você é uma coisa, mas para outra deve ser um peso 3 ou 4 vezes maior, tá? E não só isso. Para mim, foi uma experiência que eu tive com uma palavra que me angustiou muito. Foi só uma palavra que eu utilizei e eu fiquei amargurando com aquela palavra há muito tempo. Mas na minha ideia, eu ouvia muito essa palavra no, em humor infantil, né? Eu ouvia muita piada em cima dessa palavra. Era muito humor e não era tão, para mim não era muito pesado, mas que dentro das minhas experiências negativas eram muito pesadas. Então tinha um peso de dor e essa pessoa não, eu amargurei com essa palavra, entende? Eu senti que eu machuquei muito, assim. Eu amargurei com essa palavra, eu sei que eu senti muito. E outra vez foi uma música quando eu estava logo na adolescência, eu estava cheia de mágoas, tristezas, ressentimentos, abusos, bullying, rejeições dentro de mim. E eu ouvia músicas o tempo todo, adolescente, sabe? Eu era muito quieta, reservada, mas eu gostava de ouvir muitas músicas. E nessa música, ontem eu ouvi ela novamente. Essa música, a letra da música, eu cantava ela o tempo todo. Ela me faz um convite ao suicídio, tá? Eu não vou dizer, claro, a letra da música, nem o cantor, nada, mas eu cantei essa música e nela, dentro da letra dessa música, é um convite ao suicídio. Eu lembro que tempos depois eu ouvi, eu cheguei a ouvir uma notícia de uma pessoa que se suicidou, entende? Então, preste atenção nas palavras, tanto as que você canta, que você verbaliza, a que você diz para o outro, entende? Tudo tem frequência, tudo tem intensidade. O outro sempre vai interpretar de forma diferente que você. Em tudo que você diz, o outro interfere de forma diferente. Aquilo que você está dizendo para o outro são experiências de mágoas que você tem guardado dentro de você, de toda a sua vida. Por isso que eu falo, sempre procure limpar, por experiência própria, procure limpar todas as mágoas, rejeições, decepções, bullying, traumas, abusos, assédios que você passou. Procure limpar isso. Limpe essas emoções. Porque quando você passa uma situação difícil, negativa com uma outra pessoa, você já limpou tudo isso. Aí você não ataca a outra pessoa com a mesma intensidade que você atacava antes. Entende? É isso que eu quero entregar nesse vídeo para vocês. O poder que tem essas palavras, elas estão embasadas e nós dizemos para outra pessoa.
elas estão embasadas de emoções, de mágoas reprimidas que nós temos guardado no inconsciente. Então, a gente ataca o outro, a gente verbaliza o outro, todas as palavras que utilizamos para machucar o outro vêm de nossas mágoas reprimidas, tá? E o outro, ele vai interpretar tudo que você está dizendo de forma diferente da sua. Não é da mesma intensidade. É bem diferente da sua. Você pode magoar muito mais a outra pessoa com tudo aquilo que você está dizendo, tá? E aí, volto a dizer, quando você faz uma limpeza emocional e limpa todos os seus traumas, todas as suas mágoas, rejeições, ataques que você sofreu, bullying, carências que você teve, solidão que você, frustração que toda a sua vida, tudo aquilo, você limpar tudo isso, ao, você passa por uma situação diferente, negativa, ou de uma, nem discussão, gente, você vai passar. Mas se você quiser atacar uma outra pessoa, você não vai conseguir. Você não vai conseguir, porque você limpou todo o seu depósito de emoções, de frustrações que estavam no seu inconsciente. Você vai utilizar, as suas palavras serão mais gentis. Mesmo que você não vai conseguir magoar, porque você não tem mais aquela informação de negativa, experiência negativa no seu inconsciente, entende? A gente ataca o outro baseado nas nossas emoções negativas, nas nossas mágoas, tristezas reprimidas. E aí, quando a gente limpa isso, a gente não consegue mais atacar o outro. A gente já passa a ter mais compaixão. A gente utiliza de palavras mais leves, mais amorosas, mais sutis, porque essa é a nossa verdadeira natureza. Eu posso dizer isso com propriedade, porque eu limpei experiências profundas, mágoas, ressentimentos profundos no meu inconsciente, nas minhas experiências que eu vivi nessa vida, que eu trouxe de vidas passadas, que você acreditar ou não, mas o que eu trouxe, e eu limpei tudo isso. E hoje, quando eu passo por uma situação negativa ou desconfortável que seja, eu não consigo mais falar aquilo que eu dizia antes. A gente não tem mais aquela experiência no inconsciente, entende? Eu limpei. Então, quando você limpa as suas emoções, as suas mágoas, tristezas, decepções, você vai brigar com a outra pessoa, as suas palavras são mais gentis, são menos cruéis, são menos cruéis, mais gentis. E quanto mais você limpa as emoções reprimidas, você vai se aproximando dessa divindade que habita em você, e aí você passa a ter mais paciência, mais amor, você passa a ter mais compaixão da outra pessoa, você passa a entender mais as ações da outra pessoa, entende? Você não ataca tanto, entende? Você fica no estado de alinhada ao divino que habita dentro de você, entende? Por isso que as pessoas fazem o que fazem, dizem o que dizem, os palavrões, as brincadeiras, ou até músicas cruéis que eu já vi. Eu passei perto de um carro, esses carros que tem o som muito alto, esses meninos que põem o som muito alto, eu ouvi a letra da música, passou por mim, eu falei, Jesus Cristo, é uma letra tão intensa, tão negativa, tão cruel, mas é baseado na experiência daquela pessoa que estava ouvindo, entende? É baseado naquilo que ele está vivendo. E ele está no tempo dele, na experiência dele, ele vai acordar, ele vai despertar para a vida. Mas naquele momento ele não conseguiu, ele estava cantando aquilo, como eu cantei muitas músicas de suicídio na minha adolescência. E olha, quando eu falo para você que a música continha a letra de suicídio, era uma música tranquila. E olha, tinha amor ali para mim, entende? Era uma letra de amor, tá? Então, preste atenção no que você está cantando, preste atenção no que você está falando, tudo aquilo que você está externizando vem de dentro de você, são experiências que você viveu e a outra pessoa não vai receber da mesma intensidade que você está dizendo, porque você está referindo às suas experiências. A outra pessoa, ela vai interpretar baseado nas experiências que ela tem na vida dela, tá? Nas experiências dela, tá bom? E como que eu faço para fazer a limpeza emocional? Aonde a limpeza emocional entra nisso tudo? Procure na sua vida ver se você tem experiências de mágoas reprimidas, emoções, rejeições, abuso, bullying, assédio.
E observe se existe alguma frase que alguém falou para você, uma palavra que alguém disse a você. Aí você pode pegar a cena, olha a cena na sua mente, vê se você está dentro da cena, fora da cena. Essa cena na sua mente, ela está colorida? Quanto mais colorida essa cena tiver na sua mente, mais carga emocional tem. Se você estiver dentro da cena, mais carga emocional tem. Aí você vai olhar e vai sentir qual emoção você tem ao olhar e lembrar dessa situação. Qual é a palavra dita? Qual a intensidade daquilo que você sente no seu corpo? Qual a emoção? Dê um nome. Ah, é uma tristeza muito grande. Aquela pessoa falou aquilo para mim, uma frase para você. Então, observe essa emoção no seu corpo. Aonde está? É o nó na garganta, uma dor no coração, uma tristeza? Então tá. Aí você observa de 0 a 10, qual tá a tristeza? Ah, tá 10, eu fiquei muito triste aquele dia com que essa pessoa disse para mim. Aí você vai fazer 3 vezes a frase de preparação aqui, vai falar, mesmo que essa pessoa eu esteja vendo, lembrando desse dia, e essa pessoa disse essa palavra para mim, eu me perdoo e me aceito profundo e completamente. Mesmo lembrando que essa pessoa disse uma frase para mim, essa frase, você pode repetir a frase aqui, eu me perdoo e me aceito profundo e completamente. Mesmo lembrando que eu ouvi essa frase, aí você diz o nome da frase, eu me perdoo e me aceito profundo e completamente. Você vai dizendo, ou a frase que te causa uma dor muito grande, um aperto no peito, uma vontade de chorar, vai repetindo essa frase para você e tocando nos pontos, ó. A frase que te causa dor, ou a palavra que te causa dor. Você vai tocando nesses pontos aqui, ó, esse aqui na altura do sutiã, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. São 8 pontos. Aí você vai tocando, você faz 3 rodadas e vai falando a palavra ou a frase que você lembra e te causou um mal-estar. Observe essas emoções no seu corpo, aonde estão. Cada rodada que você faz, essas emoções mudam. Ela sai do nó da garganta, ou ela pode intensificar, ou diminuir, ou ela vai para o peito, ou ela vai para um mal-estar, ou tremor nas mãos, frio nos pés, na espinha, ela vai mudar. É uma energia, tá? É uma energia, ela vai mudar no seu corpo. Aí você vai localizando e vai dando nome à emoção que você vai sentindo. Cada rodada, cada 3 rodadas, mais ou menos, que você vai verbalizando, a emoção vai mudando, tá? Aí você vai, começa de novo, faz a frase de preparação. Para quem está começando, essa frase de preparação é muito boa, porque no final da frase é eu me perdoo e me aceito profundo e completamente. É como se você estivesse se perdoando e aceitando tudo isso que você viveu, tá? Aí você se perdoa e aceita profundo e completamente. Repita 3 vezes no final da frase e tacando aqui, ó, dando uns toquezinhos aqui no ponto do karatê, tá bom? Aí você vai falando a frase ou a palavra. Se foi, se você lembra da voz, da tonalidade da voz da pessoa e te causa um mal-estar, estava muito alto, o grito, se a tonalidade era muito grave, descreva a voz, a tonalidade dessa pessoa. Pode descrever também, se você sentiu desconforto até hoje, você não pode ouvir essa voz, uma voz meio grossa, uma voz mais fina, uma voz menos intensa, baixinha. Enfim, você descreva a tonalidade dessa voz e vai falando os pontos, vai descrevendo isso. Toda dor que você estiver sentindo, ao olhar para essa cena, você vai verbalizar e vai tocar nesses pontos. Toda dor que você estiver sentindo ao olhar para essa cena, você vai tocar nesses pontos. A palavra que você ouviu, a frase que você ouviu, ou a palavra que você disse, ou a frase que você disse e se arrependeu. Também pode fazer, tá? Muitas das vezes a gente diz coisas, fala coisas que não devia e a gente sente uma dor no peito, uma tristeza, uma mágoa. A gente pode se perdoar por isso. Mesmo que eu tenha dito essa frase ou essa palavra para essa pessoa, eu me perdoo e me aceito profundo e completamente. Você diz 3 vezes a frase de preparação, busca a cena e vai falando. Eu disse isso para aquela pessoa. Eu não queria magoá-la. Está me doendo o coração. Eu estou com muita tristeza por ter dito isso, por ter falado isso. Aí você vai limpando aquela dor que você sente quando você disse
aquela frase ou palavra para aquela pessoa, entende? Você vai se perdoar, entende? Você vai fazer as rodadas 3 vezes, você para, observa a cena, e ao final da limpeza emocional você vai estar, você vai deslocar da cena, você vai ver a cena de longe assim, e você vai ficar em paz. A cena ela pode ficar cinza, a pessoa que estiver contida dentro dessa cena ela pode desaparecer, ela vai ficar mais ofuscada, e a hora que você for contar isso, você vai ficar mais em paz. Observe as emoções, elas serão seu guia. As emoções são seu guia. Se você sentir uma pontadinha ainda de desconforto, vai tocando, ainda sinto uma pontada de tristeza, ainda sinto uma pontada de tristeza. Eu me perdoo por isso, por ter dito essa palavra, mas eu ainda sinto isso em mim, entende? Aí você vai limpando essa dor e mágoa que está dentro de você. Você vai estar fazendo uma limpeza emocional com a ferramenta EFT, Emotional Freedom Mix, limpando toda essa carga emocional que está armazenada no seu inconsciente, tá? E aí você, cada vez que você limpa, o seu corpo vai receber é o primeiro a receber esse benefício, você vai ficar em paz. Quando você olhar para essa pessoa, a sua mente não vai te julgar mais, não vai te culpar, você vai ficar mais em paz com você mesmo, entende? Tudo você vai entender que tudo é você com você mesmo, entende? Somos nós que condenamos a nós mesmos por todos os atos que fizemos, entende? E aí você vai entender que ao se perdoar, os seus relacionamentos vão ficar mais estáveis, mais sadios, mais leves. Então procure encontrar situações de dor, de mágoa reprimida que você viveu, palavras que você ouviu, frases que você ouviu de seus pais, principalmente, da sua mãe, essas situações que você viveu, aí você limpa isso. Quanto mais mágoas, raivas reprimidas que você teve, mais em paz você vai ficando. Então, quando no presente você for viver uma situação negativa ou intensa, você não vai ter mais combustível para atacar outra pessoa, porque toda a sua negatividade no seu passado foi curada. Você conseguiu limpar isso. Um detalhe: isso precisa de muita paciência, muita persistência, muita dedicação. Essas emoções reprimidas, elas têm inteligência própria. Elas vão buscar sempre situações negativas. O foco delas é fazer você olhar para algo negativo. Elas se alimentam, elas se fortalecem do negativo. Então, toda situação negativa que você estiver vivendo vem a escolha vem dessas emoções que você guarda no seu inconsciente. Então, quando você for limpar, elas não vão ter mais poder sobre você, entende? Vontade sobre você. São só energias que eu estou falando, tá, gente? É só energia de baixa frequência, energia de culpa, energia de vergonha, é só energia. É só frequência. Dentro dessa energia, é uma frequência baixa, entende? Como aqui é semelhante atrai semelhante, a frequência baixa dessa energia, dessa mágoa reprimida, ela vai sintonizar uma situação para você olhar, entende? Aí você vai fazer essa escolha, porque está dentro de você, e aí você acaba se magoando e somatizando, fortalecendo mais essas mágoas que estão no seu inconsciente, tá? E quanto mais, por isso que você ouve mais, vê mais pessoas falando sobre gratidão, porque você vai treinando a sua mente a agradecer mais, a utilizar palavras benditas, entende? A verbalizar mais o amor. Eu lembro quando eu estava treinando a exercícios de gratidão, eu tinha muita negatividade no meu inconsciente, então eu tinha que a minha mente ela não aceitava muito a gratidão. Ela é como se ela olhasse assim, e fala que da onde você está tirando isso, entende? A nossa negatividade não aceita logo no começo, tá? E aí ela começa a rejeitar, ela não acredita. E aí eu comecei a verbalizar frases, palavras de gratidão. Eu olhava para as situações em tudo à minha volta, começava a agradecer. No começo é um pouco forçado, mas depois a sua mente vai acostumando. E aí ela vai dando mais motivos para você agradecer. Por isso que exercícios de gratidão são muito válidos, porque daí elas vão te dar mais motivos para você agradecer. Mas não isenta aquele momento de raiva, não isenta o momento de raiva que você estiver passando. Se alguém vier com os 2 pés no peito e te atacando,
você vai pegar todo aquele depósito, todo aquele combustível negativo que está lá, escondidinho, oculto na sua mente. Você vai pegar ocultamente, você vai pegar aquilo e vai utilizar de tudo aquilo para atacar outra pessoa, tá? Todas as emoções nossas reprimidas a gente utiliza para atacar outra pessoa. E se a gente acredita que a gente é uma vítima nesse mundo, a gente só vai receber a negatividade que a gente está recebendo, né? Recebendo da outra pessoa, né? A situação ali. A gente vai pegar aquela situação e vai jogar nosso combustível ali de negatividade, vai falar: eu sou vítima desse mundo, eu não mereço nada, eu não sou nada, entende? As duas situações são ruins. Nós somos consciência infinita. A nossa real natureza é amor, é harmonia, é a paz. Por isso que eu faço um milhão de vídeos para você observar as suas emoções. As negativas, elas podem te levar para o vitimismo ou para o ataque. Então, preste atenção no seu comportamento, preste atenção nas suas emoções, elas que estão criando mundos na sua vida, tá? E é isso, gente. Eu espero que eu tenha sido muito clara sobre esse vídeo. Eu posso fazer mais outros vídeos sobre palavras benditas ou malditas, quando a gente fala sem pensar. Elas vêm das nossas experiências. E é isso. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Enquanto isso, curta e compartilhe com mais pessoas. A gente vai se falando. Tchau, tchau!